Podes Crer com José Fidalgo, sejam todos bem-vindos. Esta é a segunda temporada, o primeiro episódio, e o tema é as mentiras. Neste episódio quero contar todo o processo da minha demissão da Igreja Maná. Foi um processo doloroso, mas que teve um final muito bom, um final feliz, que trouxe a mim, à minha esposa e aos meus filhos uma liberdade como nunca a tínhamos experimentado. É verdade. Quero também dizer o seguinte, que instituições como a Igreja Maná existem um pouco por todo lado, quer sejam elas em tamanho maior ou tamanho menor em número de pessoas, mas o padrão de comportamento é idêntico. Por isso eu creio que ao contar a minha história, o meu testemunho, que possa vir a ajudar muitas pessoas que estão a passar pelo mesmo processo ou por situações idênticas que eu passei com a minha esposa e com os meus filhos, e pode servir de inspiração para tomar decisões, quem sabe. Vamos então à história da minha demissão. Antes de apresentar a minha demissão por escrito à instituição, Igreja Maná, eu chamei primeiro a minha família, os meus pais, os meus sogros e os meus filhos. Toda a minha família frequenta ou frequentou a Igreja Maná. E naquela altura, os meus filhos, alguns deles estavam envolvidos com atividades na Igreja Maná de Évora. Só que à parte, a Igreja Maná de Évora foi a última igreja que eu e a minha esposa pastoreamos, e foi exatamente nesse tempo que eu tomei a decisão então de apresentar a minha demissão. E na altura, todos os meus filhos estavam envolvidos em atividades. Os meus sogros frequentavam aos domingos a igreja em Évora, e a minha filha mais velha, juntamente com o meu genro, já casados, eles eram diáconos da igreja de Évora. E então tive que os chamar, e chamei também os meus pais. A minha mãe, na altura, estava a pastorear uma igreja, Maná também, no Alentejo. Agora não me lembro o local, já me esqueci, mas ela estava a pastorear uma igreja no Alentejo. Portanto, ela era uma pessoa com responsabilidades dentro da igreja e bastante conhecida no universo da igreja. Para aqueles que já ouviram falar da pastora Generosa, é dela que eu me refiro. Então, ao falar com a família, tive que expor o motivo, alguns motivos, porque é que eu estava a pedir admissão, não só admissão de tempo integral, mas também de sair mesmo da instituição. Porque a partir desse momento, nunca mais eu iria colocar os pés numa Igreja Maná, porque queria mesmo cortar todas as ligações, queria cortar mesmo tudo, e então expliquei os motivos à minha família. Ao explicar os motivos, de modo algum quis ter a intenção de os obrigar a tomar uma decisão, deles saírem também. Não, a decisão é minha, a decisão é pessoal, e então foi isso que eu comuniquei à minha família. Naquela altura, a resposta que eu tive deles foi que, por exemplo, os meus sogros disseram que respeitavam a minha decisão e a decisão da minha esposa, e que eles iriam se manter na igreja. E eu disse a eles, tudo bem, vocês é que sabem, isso é uma decisão vossa. A minha filha mais velha e o meu genro também decidiram continuar na Igreja Maná de Évora. Apenas os outros meus 4 filhos, na altura ainda solteiros, decidiram estar do lado
do pai e da mãe, e este estar de lado não era de maneira nenhuma fraturar a comunhão que todos tínhamos, era apenas também dizer que para onde fosse o pai e a mãe, eles vinham connosco. E assim foi. E a minha mãe, na altura, como pastora da Igreja Maná, ela manteve-se na mesma, como pastora da Igreja Maná, respeitou a minha decisão, teve muita pena por ter decidido a situação que eu decidi, mas ela concordou e esteve sempre do nosso lado, graças a Deus. Na verdade, toda a família esteve do nosso lado, respeitaram mesmo de coração a nossa decisão. Então, após esta conversa, fui apresentar a minha carta na segunda-feira, portanto tive esta conversa no fim de semana. Na segunda-feira fui apresentar a minha carta, e na altura quem me recebeu foi a esposa do líder da Igreja Maná, a Crystal Tadeu, e ela recebeu a carta e disse-lhe a ela que eu estava disposto, tanto eu como a minha esposa, a dar o tempo que fosse necessário até que eles pudessem ter um casal que fosse substituir. E ela concordou com a minha sugestão, foi-me embora e, passado poucas horas, recebi um telefonema a dizer que eles já tinham alguém para nos substituir. Então que não era necessário dar nenhum tempo, que no próximo domingo, então que nós iríamos fazer então a despedida e eles iriam apresentar o casal novo que iriam tomar conta da Igreja Maná de Évora. E assim foi. Quando chega a domingo, quem foi lá fazer esse papel foi a esposa, a Crystal Tadeu, a esposa de Jorge Tadeu, e o que ela deu a entender a toda a congregação é que eu e a Célia íamos sair de Évora, mas que iríamos para um outro lugar, dando a entender que iríamos para uma outra cidade pastorear uma Igreja Maná. O que era falso, porque, na verdade, não foi isso. Eu estava mesmo de saída, de corpo e alma, mas deu logo a entender isso. E porquê? Porque isto é um modo de operar de instituições como a Igreja Maná. Eles gostam de ocultar a verdade, mentem para lançar suspeita sobre as pessoas que saem. Este é o modo como instituições como a Igreja Maná agem quando estão confrontados por situações incómodas. No caso, a saída de um casal de pastores que eram bastante conhecidos na altura, que trabalharam durante muitos anos ao lado do marido dela, do Jorge Tadeu, e então era de facto um incómodo muito grande para eles justificar o porquê que este casal estava agora a sair. Então começou logo por uma ocultação ou por um não dito da verdade acerca da minha demissão, dando a entender às pessoas que nós iríamos para uma Igreja Maná diferente, longe dali. Porque o medo deles é que a pessoa que sai depois começa a contactar e a falar, e eles têm medo de perder pessoas, provavelmente, enfim, não sei. Isto sou eu a pensar, mas o que me leva a pensar é isso. E então, depois ela apresentou o casal novo, que ia tomar conta daquilo, fecha-se a reunião e fica tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Ao ponto que no final da reunião, várias pessoas me vieram desejar felicidades para a próxima Igreja Maná que eu iria pastorear. Até que tive que dizer a algumas pessoas à parte que eu não estava a ir para mais nenhuma Igreja Maná, eu estava mesmo a sair da instituição. O qual depois algumas pessoas ficaram chocadas e tristes, porque sei que eles gostam de nós, até hoje essas pessoas gostam, sei que gostam, somos
somos amigos, e pronto, e foi assim que aconteceu naquele domingo. Bem, tudo bem, eu fui à minha vida com a minha esposa, meus filhos, meus 4 filhos, a minha Raquel, a mais velha, e o meu genro permaneceram na igreja, como eles tinham determinado, os meus sogros a mesma coisa, e claro, a minha mãe, sendo pastora da igreja Maná, numa das igrejas Maná do Alentejo, ela continuou a exercer as suas funções. Chega quinta-feira, portanto isto tudo num espaço de 3, 4 dias, chega quinta-feira, às quintas-feiras, na instituição da Igreja Maná, até hoje penso que é assim, eles têm as reuniões de diáconos. E então, nessa quinta-feira, apareceu um grupo com uma carta escrita por Jorge Tadeu e pediu a esse grupo de pessoas, eram 2, 3 pessoas, que foram ler a carta para justificar, para dizer o porquê que o Fidalgo e a Célia saíram da Igreja Maná. E aí lançam aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é o modo de operar de instituições como estas, lançam suspeitas, lançam falsidades, mentiras, para denegrir a integridade das pessoas que saem. Esse é o objetivo. Para que eles fiquem sempre bem vistos e que quem sai são sempre os maus da fita. Então as mentiras foram 2. A primeira foi de que eu tinha ficado com uma rádio na Inglaterra e que eu roubei essa rádio e também que roubei 1 milhão de euros. Uau! Então lançaram essa suspeita, esse boato, essa mentira. E as pessoas, claro, ficaram assim, atrapalhadas, confusas. A minha filha ficou perturbadíssima, porque ela conhece o pai dela. E, claro, a partir desse dia, tanto a minha filha como o meu genro deixaram a Igreja Maná, porque não podiam estar a pactuar com mentiras. Como é que era possível que Jorge Tadeu lance um boato desses, que é completamente falso? Os meus sogros também ficaram surpreendidos com esta declaração e, claro, eles conhecem-me muito bem, a mim e a minha esposa, e sabem que jamais nós iríamos roubar, seja o que fosse, a que instituição fosse, a que pessoa fosse. E claro, eles também saíram chocados e nunca mais puseram os pés na Igreja Maná, seja ela qual for. Já foram decisões deles, o qual eu também me alegrei, porque sabendo como é que a instituição opera, pesava-me um pouco saber que continuava com família dentro dessa instituição. Agora chega a vez da minha mãe, infelizmente ela, sendo pastora, a idade que ela tinha, já não era fácil ela sair da instituição, e então ela manteve-se, faltavam alguns anos para se reformar, e ela optou por se manter na instituição, porque estava a tempo integral, recebia o seu salário, até que chegasse o ano da reforma dela. E assim foi. Ela esteve ainda mais 2 anos, creio eu, 2, 3 anos, até que chegou a idade da reforma, e ela, quando chegou esse tempo, pediu então a demissão. E lembro-me da minha mãe, coitada, que foi forçada, foi obrigada, digamos assim, mas ela nunca cumpriu essas ordens, graças a Deus, mas ela viu-se forçada e proibida de falar comigo e com a minha esposa, porque eles chegam ao ponto de obrigar as pessoas que continuam na instituição a não falarem, a não terem comunhão com as pessoas que saem, porque, segundo eles, todas as pessoas que saem são todos rebeldes. Não há nenhum.
E é engraçado que quando as pessoas entram, são todas bem-vindas. Quando elas saem para outros lugares, são todos um grande problema e lançam-se suspeitas sobre a vida das pessoas. E por isso, você que está a me ouvir neste momento e está a passar por momentos destes numa instituição parecida com estas, ou até mesmo você está dentro da instituição Maná ainda e está a pensar em sair, então eu digo que você tem que se preparar, porque vão lançar suspeitas sobre a sua vida. Vão arranjar algum motivo porque é que você saiu, porque é que você abandonou. Parece quase este tipo de operação, parece o modo como a máfia opera também. Se alguém quiser sair da máfia, está num grande problema, porque normalmente, no caso da máfia, eles chegam a matar a pessoa que quer deixar a máfia, que quer deixar aquela vida, mesmo com motivos que sejam eles bons, de não querer mais se envolver em métodos mafiosos e naquela vida, eles vão arranjar maneira de matar aquela pessoa, porque aquela pessoa sabe muito. E eles querem silenciar a pessoa, querem enfraquecer a pessoa, ao ponto de que, se não conseguem enfraquecer, a única maneira que têm é mesmo de mandar matar. E estas instituições, como a Igreja Maná, operam no mesmo modo, só não mandam matar, quer dizer, eles bem pedem a Deus, usando da Santa Ceia, lançando maldições, quando, por exemplo, começam a dizer que nós temos poder para amaldiçoar todos aqueles que se levantam contra nós, e então que se lançam palavras de morte contra os bruxos, os feiticeiros, imagina. Chega-se ao ponto de se ensinar estas coisas nas igrejas, de lançar maldições aos bruxos. A tua igreja está lá numa zona onde há muita bruxaria, então fala morte aos bruxos, fala com que eles morram. Veja só ao ponto que isto chega. Se Deus, que é Deus, não tem problemas com os bruxos, não sei porque é que nós havemos de os ter. Porque Deus, se quisesse matar os bruxos todos que existem no mundo, Ele já o tinha feito. Mas Deus não é assim. Deus não é como a Igreja Maná, graças a Deus. Ou como igrejas parecidas com a Igreja Maná, que lançam maldições aos outros, só porque os outros não fazem aquilo que eles querem que eles façam. E assim é. Se não conseguem matar fisicamente, porque é crime, como é óbvio, eles tentam matar a pessoa denegrindo a imagem, lançando suspeitas, lançando maldicência, no sentido em que aquela pessoa saiu por algum motivo, ou porque é por dinheiro, ou porque adulterou por causa de mulheres, ou porque a pessoa é um desobediente, ou porque a pessoa, enfim, roubou. Há de haver sempre um motivo porque é que alguém sai. E é impressionante porque eles não descansam enquanto não justificarem a saída incómoda de certas pessoas, e pessoas até que tiveram cargos de liderança bastante importantes dentro da organização. Esses então são os mais visados, porque esses, se saírem, preparem-se, porque vão ter assassino, vai haver o assassinar da pessoa, da moralidade da pessoa, do caráter da pessoa, trazendo dúvidas à congregação, às congregações, para que as pessoas fiquem a pensar que eles que saem são todos maus e os que ficam é que são bons. Então, prepare-se, porque isto não é fácil, é duro passar por situações dessas, é duro ouvir acusações graves como esta, e na altura eu só não os pus em tribunal, porque lá está, foi aquilo que já expliquei na primeira temporada, nos vídeos anteriores. Eles colocam as pessoas numa fragilidade tal, inclusive até fragilidade financeira, que a pessoa, quando passa por um processo destes, nem sequer tem dinheiro para um advogado, nem para pôr um processo contra eles. Portanto,
infelizmente devido à minha debilidade financeira na altura, não tinha capacidade de os colocarem em tribunal, porque o que eles fizeram naquela quinta-feira ao ler aquela carta é difamação, é crime, porque é mentira, não é verdade. É mentira por vários motivos. Primeiro, porque na Inglaterra nunca tivemos rádio nenhuma, nunca. A Igreja Maná nunca teve nenhuma rádio na Inglaterra. E em segundo lugar, se de facto eu tivesse ficado com 1 milhão de euros, eu não teria, na altura, perdido a minha casa como eu perdi, devido à minha situação financeira débil. Tive que entregar a minha casa ao banco, porque eu não tinha capacidade de pagar a renda quando eu me despedi, tal e qual vim com uma mão à frente e outra atrás. Portanto, a Igreja Maná nunca me deu nada, nunca. A Igreja Maná nunca me deu nada. Algumas pessoas podem pensar que a Igreja me deu muita coisa. Não, pelo contrário. Eu e a minha esposa é que demos muito à Igreja Maná. Eu e a minha família demos muito à Igreja Maná. Inclusive, houve uma altura na nossa vida, nós tínhamos uma casa e nós vendemos essa casa e entregamos esse dinheiro na Igreja Maná. Na altura, com o propósito de que o ministério pudesse ir para a frente e que pudéssemos alcançar, digamos assim, todos aqueles sonhos que na altura eu acreditava que era possível alcançar, e nós semeamos esse dinheiro, ficamos sem a casa. E depois nós tínhamos os nossos carros, nós entregamos os nossos carros ao serviço da Igreja Maná, onde várias pessoas usaram os carros ao serviço da Igreja também. Então a Igreja Maná não me deu nada. Eu é que dei muito à Igreja Maná. E foi isso que aconteceu. Portanto, se de facto eu tivesse roubado 1 milhão de euros, eu não estaria aqui de certeza a falar, não estaria, olha, se calhar nem estaria em Portugal, sei lá onde é que eu estaria. Então, enfim, o ponto que está aqui em causa é de facto a maneira, o modo como eles operam para difamar, para trazer suspeita sobre as pessoas, para que as pessoas não falem mais com aqueles que saem. E isto é um processo duro, porque nós assistimos a tudo isto e ficamos sozinhos no meio disto tudo, abandonados por toda a gente, ninguém quer saber de nós para nada. Aconteceu algumas coisas caricatas, por vezes na rua encontrava algumas pessoas da Igreja Maná, elas fugiam, mudavam de passeio, não queriam falar comigo, porque parecia que eu tinha lepra, e coisas assim que aconteceram. E quando nós passamos por estas situações, não é fácil, não foi fácil para a minha família ouvir aquelas mentiras, sabendo eles e conhecendo muito bem eles quem é o José e a Célia Fidalgo. Então foi tudo um processo duríssimo, e eu estou a contar isto porquê? Porque, volto a repetir, se você que está aí a ouvir isto está a passar por situações idênticas, parecidas com a minha, e está a pensar em sair dessa instituição, seja da Igreja Maná ou outra instituição que tenha o mesmo modo de operar, prepare-se, porque é duro, mas eu quero aqui dizer a vocês que é o melhor caminho que nós temos que fazer, é a melhor decisão que nós temos que fazer, é fugir de pessoas deste calibre. Pessoas que agem como agem desta maneira não são pessoas de Deus, não são pessoas cheias do Espírito Santo, são pessoas movidas pela ira, pela inveja, são pessoas movidas pelo ciúme, são pessoas movidas pela ganância, pela avareza, e não são pessoas movidas pelo Espírito Santo. Às vezes eu ouço pessoas, não é, da instituição, o meu apóstolo, o meu pastor, o meu bispo, o meu isto, o meu aquilo, pessoas que se dizem homens de Deus agirem desta maneira, eles são todos homens de qualquer coisa, mas de Deus não são. Infelizmente, desculpa estar a dizer isto, mas de Deus não são. Porque homens que são mesmo de Deus não podem agir neste espírito mentiroso.
E é isso que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, em Romanos capítulo 1. Quando nós rejeitamos a Deus e quando nós decidimos ter um ídolo na vida, como eu já mencionei na primeira temporada, num dos vídeos, que a visão da Igreja Maná é o ídolo da Igreja Maná, a visão tornou-se um ídolo. Quando uma pessoa tem um ídolo, entra num caminho absolutamente dramático. E uma das maneiras desse espírito dominar o coração dessas pessoas é através da mentira. E é por isso que a mentira reina em lugares como esses. A mentira, ela passa como sendo verdade. E se nós não tivermos os nossos olhos bem abertos para discernir, facilmente somos enganados. Porque ficamos, digamos assim, debaixo de uma nuvem perturbadora que cega a nossa mente. Como eu já mencionei, a palavra de Deus diz que a idolatria cega o entendimento. E quando, movidos por este espírito de idolatria, as pessoas chegam ao ponto de mentir, de deturpar a verdade, chegam ao ponto de enganar as pessoas estão completamente cegas, elas estão cegas, não conseguem ver, não conseguem discernir. Por isso é muito difícil, é um processo muito difícil. Também entendo que aqueles que ficam, entendo a dor deles, entendo que eles muitas vezes querem agir, querem fazer certas coisas, mas não conseguem ainda. Eu entendo tudo isso, porque por tudo isso nós passamos também. É um processo doloroso, mas no final de tudo, ai meu Deus, no final de tudo, valeu a pena, vencemos. Vencemos porquê? Porque toda aquela opressão que estava em cima dos nossos ombros, da nossa cabeça, da nossa mente, toda essa opressão sai. Você nem pode imaginar, no dia em que eu fui oficialmente apresentado como desligado da Igreja Maná, saiu um peso de cima de mim e da minha mulher que vocês nem imaginam. No dia seguinte, a alegria, o sentimento de alegria, de gozo, de bem-estar, de uma liberdade que não tem preço. Valeu a pena esta demissão, valeu a pena passar por toda essa dor, por todas essas difamações, e só ao final destes anos todos, portanto eu saí em 2010, estou a gravar este vídeo em 2024, ao fim de 14 anos decidi falar, mantive-me sempre calado, sofri todo o dano que me causaram, perdi, como eu já disse, perdi a minha casa, perdi pessoas que eu julgava que eram meus amigos, pessoas me abandonaram, fiquei completamente sozinho e no mundo, digamos assim, evangélico, no mundo das igrejas, muitas vezes os pastores olham para mim com desconfiança, porque também a Igreja Maná acaba por ter uma má fama diante de outras igrejas, de outras instituições, e então todas as pessoas que saem da Igreja Maná acabam também por ser um pouco ostracizadas, afastadas, é sempre um motivo de desconfiança. E veja, tenho vivido ao longo destes 14 anos todo esse sentimento por um lado, toda essa indiferença por um lado, todo esse abandono por um lado, mas por outro lado tenho vivido uma alegria e uma liberdade que não há dinheiro que pague. Glória a Deus, não há dinheiro que pague. Sou uma pessoa nova, nascido novo, em Cristo Jesus. Sigo a Jesus Cristo, que Ele é que é o meu Senhor, Ele é que é o meu apóstolo, Ele é que é o meu bispo. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E hoje tenho a possibilidade de tentar ajudar outras pessoas, de ensinar o Evangelho, de modo a que se abram os olhos e que o discernimento das pessoas seja, digamos assim, ressuscitado,
para que as pessoas possam ver onde é que está a verdade e que possam discernir e que possam recusar a mentira e não ter nada a ver com a mentira, mas só com a verdade. E a verdade é Cristo. Cristo é a verdade. A verdade é o Evangelho. Só o Evangelho é o caminho que Deus traçou para ti e para mim, para nós andarmos nele. Glória a Deus. Por isso vale a pena seguir a Jesus Cristo. Eu não estou a falar em seguir igrejas, eu não estou a falar em seguir homens, eu estou a falar em seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é o Senhor. Ele é o bom pastor. Aleluia. Vale a pena seguir a Jesus Cristo. Um grande abraço, fica bem, e para o próximo episódio quero começar a entrar então nas áreas de podermos discernir, podermos verificar o que é uma doutrina falsa. O que é uma doutrina falsa? Onde é que está a falsidade? Onde é que está a mentira? Porque, como eu já disse, e a própria palavra de Deus diz, que o diabo vai fazer de tudo, que até faz sinais e prodígios, mas são sinais e prodígios de mentira. E nós temos que ter cuidado para nós não sermos enganados por esses sinais e prodígios de mentira. Porque nós temos é que fugir dessas coisas e seguir a Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Um grande abraço, fica bem e até o próximo episódio.